Se nessa minha nota de saída eu tenho o valor dessa nota e a base de cálculo do ICMS de 50 mil, por exemplo. Se eu vim aqui na guia de estoque dessa nota e não tiver um produto com essa mesma informação, não tiver aqui um produto com esse valor de produto de 50 mil, aqui vai ter a base também do ICMS desse produto para ser declarado lá no SPED, então também tem que ter essa mesma informação. No momento que eu não tenho esse produto, já tenho diferença na minha própria nota entre a guia geral e a guia estoque. Ou então eu posso ter as mesmas informações, só que no campo de produto, vamos dizer que acontece muito desse produto estar com outra base de cálculo do ICMS. Vim aqui com algum outro valor já descontado, só que esse valor não foi descontado aqui na guia geral, gerando uma diferença de ICMS da guia geral da nota para a guia estoque. E isso também gera erro lá no SPED. Então, basicamente, notas com produto, onde o produto nessa nota tem que ter a mesma informação de ICMS do campo geral da nota. Mas na frente eu vou mostrar até um relatório que auxilia nessa verificação. Aqui tem a opção verificar a inscrição estadual. Essa opção aqui também é bem importante estar marcado porque o próprio SPED também valida a inscrição estadual. Então é um erro a menos para poder se corrigir no momento que você marca dentro do domínio. Porque você já corrigindo dentro do domínio não tem como gerar esse erro lá no SPED. E aqui, em informativos federais, a gente chega no campo para gerar o SPED fiscal. É somente essa opção aqui que tem que marcar, basicamente. Depois que vocês marcarem essa opção, vocês podem vir até no campo de outros, que teria algumas outras opções para marcar. Cadê? Aqui. Aqui nesse mesmo campo de informativos federais, tem até um campinho que é efetuar vendas com cartão de crédito ou débito. No momento que você marcar essa opção, você teria que fazer todo esse controle e essa informação também vai para o SPED. Aí seria uma opção para que vocês pudessem configurar. Vocês podem verificar se é devido ou não de acordo com a empresa de vocês. No momento que vocês marcam para gerar o SPED fiscal, vocês precisam informar o perfil dessa empresa para o SPED fiscal. Vamos voltar aqui na guia geral. E aqui na guia estadual, no campo do SPED fiscal, a gente teria aqui o perfil da empresa. Seria perfil A, perfil B ou perfil C. Para Pernambuco, especificamente, é obrigatório o perfil B. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, no site do próprio SPED, aqui em perguntas e respostas, que ele define o que seria o perfil de enquadramento. Basicamente, ele define que o perfil A determina, no caso, a apresentação dos registros de forma mais detalhada, o perfil B trata das informações sintéticas e o perfil C será utilizado para apresentar a escrituração de forma mais simplificada. Então, o perfil A é o mais completo que tem, o perfil B é um perfil sintético das informações um pouco mais resumidas e o perfil C é da forma mais simplificada possível. E aí vai ter justamente essas definições aqui nos parâmetros para que vocês possam selecionar perfil A, perfil B ou perfil C. De acordo com esses campos aqui, deixa eu ver aqui se eu até conseguir encontrar para vocês. Pronto. É justamente essa citação aqui. Os contribuintes devem apresentar o FD ICMS-PI do SPED fiscal sobre o perfil B, com exceção de empresas do segmento de energia elétrica, comunicação e telecomunicação, que estão sobre um convênio específico.
que aí dessas específicas do convênio específico, deve apresentar no perfil A. Mas especialmente as demais seria o perfil B. Eu vou deixar aqui esse link com vocês, que aí aqui tem algumas dúvidas que vocês podem ter. Ó. Podem até conferir. Aqui seria um manual de orientação de perguntas e respostas, que isso aqui foi de 2018, mas ainda algumas informações são válidas, tipo essa do perfil que a gente acabou de ver. Vamos voltar aqui. Pronto, definimos aqui o perfil da empresa. Definido o perfil da empresa, não teria mais tanto o que fazer. No máximo, aqui a questão da substituição tributária, que você poderia definir por unidade federativa, por exemplo. Caso você queira detalhar de forma mais específica como vai ser a questão da substituição tributária. E aqui embaixo, alguns outros campos relacionados ao ICMS, por exemplo, se vai desconsiderar o valor do ICMS para as notas com CFOP específico, se vai descontar o valor de ICMS e IPI para as notas com CFOP que seriam de atividade mercantil, por exemplo. Então aqui teria algumas definições. Pronto, tirando isso, a gente já pode encerrar aqui os parâmetros e continuar. O próximo campo que a gente já vai verificar seria direto no acumulador. Aqui em Arquivo, Acumuladores. E esse acumulador, ele é basicamente o principal ponto com relação às notas fiscais. Toda nota fiscal dentro do seu sistema, ela tem um acumulador. E nesse acumulador, é ele que define qual vai ser a contabilidade dessa nota e qual vai ser a tributação dessa nota. Então, aqui especialmente nessa nota de saída, temos o acumulador número 1. E se a gente verificar aqui em acumuladores e for no acumulador número 1, a gente consegue verificar que essa nota ela vai fazer base para a empresa, para o faturamento da empresa e para a receita bruta da empresa. E na guia impostos, são esses impostos aqui que vão incidir sobre o valor dessa nota fiscal. Então aqui a gente já teria o ICMS. E teria duas formas de considerar ICMS. Esse ICMS ele pode ser considerado conforme a configuração que você deixa dentro do sistema, ou então conforme a configuração já existente na geração da nota fiscal. Então teria essas duas opções, ou de acordo com o que já está na nota, ou de acordo com o que você definir no sistema. Porque muitas vezes o que ocorre é do próprio cliente acabar emitindo essa nota de forma incorreta. Vamos dizer que o cliente emitiu a nota, mas foi a alíquota incorreta do ICMS. Vocês podem definir pelo próprio acumulador, aqui no campo ICMS, ele tem o campo de definições, onde você pode vir aqui, por exemplo, em alíquota e definir a alíquota devida, que seria, por exemplo. E aí poderia até reimportar essa nota, considerando o ICMS que está no acumulador. Para isso, a gente pode até verificar agora, complementando com essa parte, a configuração de importação. Aqui em Arquivo, Configuração de Importação, vamos dar um exemplo de nota fiscal eletrônica, arquivo XML. Tanto em entrada como em saída, tem a guia imposto. E nessa guia imposto, tem a opção considerar o percentual da base de cálculo e alíquota do ICMS no cadastro do acumulador. Com essa marcação aqui, vai ser utilizado o que vocês definirem no acumulador, complementando a informação que eu acabei de passar para vocês. Então vamos dizer que a nota de fato está errada o ICMS dela. Vem aqui no acumulador, define aqui em reticências, vem aqui em alíquota e define como vai ser. Após isso, marca a configuração nos parâmetros de considerar o percentual da base de cálculo e a alíquota do ICMS no cadastro do acumulador. Após essa operação, vocês reimportariam as notas, onde vai ser considerado o que de fato está no seu acumulador e não o que foi apresentado na nota fiscal.
Pronto. Depois dessa operação aqui, já tem o ICMS, já tem a guia estoque também com o produto e com o mesmo valor de ICMS. A gente já poderia vir aqui direto para fazer a apuração. E aqui a gente já pode fazer uma conferência de como foram gerados os valores do ICMS. Aqui a gente teria, se a gente conferir com a nossa nota fiscal, teria o valor aqui de 8.500 da nossa nota fiscal de saída e o ICMS a recolher de 8.400. Por quê? Aqui embaixo ele ainda tem outras deduções de R$ 100 que foram feitas. A gente pode clicar aqui com o botão direito no imposto do ICMS e emitir um relatório. A gente pode destacar a linha e não precisamos fazer nenhum detalhe, só dar um OK. Pronto, aqui já vai aparecer o total de saídas, que foi os 50 mil a 17%, que deu 8.500. E mais embaixo, outras deduções de R$ 100, que aí totalizou os 8.400. Aí eu vou mostrar para vocês também esse campo de outras deduções, como ele foi feito, porque essa informação aqui de outras deduções que foram lançadas também é apresentado lá para o aplicativo do SPED Fiscal. Esse valor de R$ 100 de outras deduções foi feito de forma manual, foi feito aqui em movimentos, outros, impostos lançados, estadual. Por esse caminho aqui, foi lançado esse valor de R$ 100 só para poder complementar as informações. Essa informação também é gerada para o SPED e é gerada num campo específico. Então, se vocês precisarem fazer alguma dedução e alguma compensação do valor do ICMS ou algo do tipo, vocês podem fazer por aqui. Aqui em ajuste, vocês podem dar um F2 e selecionar o tipo de ajuste que vocês querem. Por exemplo, vou colocar aqui estorno de crédito de ICMS com o valor de R$ 200. Novo teste. E aqui eu vou botar para o ajuste do SPED e estorno de outros créditos. E vou gravar. Pronto, vamos fazer a apuração de novo. Pronto, vamos ver aqui os valores. Aqui. Isso aqui seria um estorno de crédito. Quer dizer, é um crédito que acabou entrando como débito no final. Um crédito indevido ou alguma coisa do tipo. Entrou aqui estorno de crédito somando os 8.500 dos débitos da saída. Pronto, aqui já está tudo certo. Já fizemos a apuração, já conferimos os valores. E o que a gente pode fazer agora, antes de gerar o arquivo, é vir aqui em relatórios, impostos. E aqui tem um demonstrativo ICMS. E nesse demonstrativo ICMS, a gente pode colocar aqui, por exemplo, destacar a diferença dos valores de ICMS. Vou clicar em OK aqui. Ele vai apresentar as informações e não vai apresentar nenhuma diferença. O que a gente pode fazer também é o teste. Vou abrir aqui a nota fiscal que a gente tem. E na guia estoque eu vou mudar aqui o valor desse produto.
O sistema até alega que está a informação diferente. Vamos confirmar. E fazer uma nova apuração. Aqui continua os 8.500. Vamos emitir aqui o relatório de demonstrativo de ICMS, destacando a diferença dos valores de ICMS. Pronto. Aqui ele já vai dar a informação em vermelho, mostrando o que está errado. Então, da guia destacada na guia geral da nota de 50.000, como base de cálculo na guia estoque só está o valor de 5.000, gerando uma diferença. E por aqui você já consegue verificar com relação à sua guia geral da sua nota e a guia estoque, se de fato tem alguma diferença entre os valores dos dois campos. Justamente só por esse relatório, que ele já emite em vermelho a informação. Abrir aqui a nota de novo para poder corrigir. E refazer a apuração para poder corrigir. O valor aqui na apuração ele não mudou, porque na apuração ele considera a informação da guia geral da nota. E agora a gente já poderia ir para o arquivo que a gente vai gerar. Então, relatórios informativos federais, SPED fiscal. E aqui a gente já teria a data para poder gerar o arquivo. Lembrando que a periodicidade é mensal. Dentro desse arquivo tem como a gente gerar ou não as informações também de PIS e COFINS. Isso por quê? Porque esse arquivo ele pode ser conflitado com o FD contribuições, que seria justamente a informação de PIS e COFINS. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem com essa opção marcada ou não. A finalidade do arquivo, se é um arquivo de substituição ou se é um arquivo original. O tipo de atividade, como eu falei para vocês, se é indústria ou equiparada à indústria, e aí se for, essa empresa obrigatoriamente teria que ter o IPI, porque no momento que você marca que a empresa como indústria ou equiparada e não tem o IPI, dá erro no SPED. E aqui a opção outros, que seria nesse caso aqui. Aqui é só um detalhamento, se quer gerar as informações das contas contábeis por código ou por classificação. Geralmente é feita por código, que é mais fácil de conferência. E a unidade de medida, se vai ser por sigla ou por código. Aqui algumas informações adicionais. Se vai querer gerar informações de interesse de contribuinte, provavelmente após a transmissão o contribuinte possa ter alguma forma de
avaliar lá pelo SPED fiscal a informação dele. E aqui na direita tem um campo de inventário, que seria basicamente para gerar o registro de inventário, que seria o bloco H. Que basicamente, geralmente no caso, esse registro de inventário é feito pelos períodos de janeiro e fevereiro, que é feita a transmissão do saldo final do saldo final dos estoques do ano anterior. Aí nesse registro de inventário vocês poderiam marcar aqui no final do período, por exemplo, informar aqui. Vai ser por saldo do produto ou pelo saldo do movimento. A diferença do saldo do produto para o saldo do movimento seria que basicamente o saldo do produto pegaria todo o saldo daquele produto em todo o tempo da empresa, e saldo do movimento pegaria somente daquela competência daquele período específico, o saldo daquele produto, e não de todo o período, de todo o prazo existente daquele produto. Aqui tem alguns valores a mais, por exemplo, se a gente gerar valores agregados, ele habilita um campo para que a gente possa ir incluindo alguns campos, tipo a entrada de produtos agrícolas, energia, prestação de serviço, alguns valores a mais. Alguns campos, como o convênio 115/2003, por exemplo, é mais específico. Valores declaratórios seria para as empresas, creio que, se não me engano, de Santa Catarina, seria mais específico. Vendas com cartão, esse campinho que está mais clarinho, vendas com cartão, é aquela opção lá nos parâmetros que eu mostrei para vocês, que aqui teria efetuar a venda com cartão de crédito. Marcando essa opção, habilita essa opção aqui também no SPED fiscal para poder estar preenchendo. Aqui em contas analíticas, basicamente não precisa preencher esse campo. E aqui tem um campo de auditar arquivo. Mais na frente a gente fala sobre esse campo de auditar arquivo, que é uma outra ferramenta do sistema que auxilia na transmissão correta dessas informações. Pronto, um campo mais abaixo, se a gente for ver aqui um pouquinho mais embaixo, tem o campo do contador. Aqui é para caso você queira informar o contador diferente do que está informado em controle empresa, aqui no campo contador. Se quiser informar algum outro tipo de contador, seria por aqui. E aqui seria o caminho onde seria salvo o arquivo do SPED fiscal. Pronto. Enquanto vai gerando aqui o arquivo, eu vou passar a vez para a Yane, que ela vai estar falando sobre justamente esse campo que eu mostrei para vocês, de auditar arquivo. Bom, pessoal, deixa eu só abrir aqui uma informação aqui para mim passar bem rapidinho para vocês. Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Bom, o auditor fiscal, ele teve uma melhoria, né, como muitos já sabem, que é o auditor 2.0, e ele vai auditar e certificar comparando automaticamente as informações enviadas tanto para o E-Social quanto para o FD Reinf e os SPEDs, SPED fiscal e entre outros. Com essa melhoria, o auditor fiscal ele também consegue fazer a auditoria das notas eletrônicas, tá? Das notas fiscais. Então, ele consegue fazer tanto a auditoria quanto o cruzamento dos informativos. Os cruzamentos são esses aqui que vocês estão verificando, o SPED fiscal com DCTF, com o CEF, SPED fiscal com DMA,
a DIF, o FD Contribuições com SPED, e entre outros informativos que faz esse cruzamento de informações. Então, ele vai estar comparando, né, e certificando se tem algum erro, e se tiver algum erro antes do envio, ele já vai estar notificando a vocês por essa parte do auditor fiscal que Diego colocou aí no sistema. Tendo o produto auditor fiscal, a partir do momento em que coloca as informações para ser transmitido, colocando em auditar arquivo, então ele vai estar fazendo essa auditoria para verificar se tem algum erro. Então ele consegue fazer essa auditoria de notas eletrônicas, do SPED contábil, o SPED ECF, o fiscal, o E-social, o FD Contribuições, FD Reinfo, CEF 2012 e referente também o livro eletrônico. Então, assim, quem tiver interesse de conhecer melhor o auditor fiscal, ter informações para a gente estar passando informações mais concretas, valores, como seria para o teu pacote do sistema, entre em contato com a gente aqui do comercial, tá? Pode colocar aí também aí no chat algumas informações do contrato, eu quero verificar referente a esse produto, que a gente entre em contato com vocês. Ou também vocês podem falar no nosso WhatsApp, tá? Que a gente vai estar disponível para estar passando essas informações, demonstrar melhor o produto para vocês e verificar que vai facilitar bastante o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou dar a palavra novamente a Diego para ele dar continuidade no treinamento, mas aí eu fico à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Qualquer coisa pode colocar aqui no chat, que ao final do treinamento a gente verifica e passa as informações, e fora isso também eu estou à disposição de vocês no decorrer da semana, tá bom? Obrigada. Diego pode dar continuidade, tá? Certo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto, antes da gente, coloquei para gerar o arquivo, antes da gente fazer a importação, eu tenho aqui alguns links úteis que eu sempre apresento. O primeiro seria basicamente sobre essa configuração que a gente acabou de ver da empresa. Você acessando esse link, ele teria a configuração do SPED fiscal, que seria aquele campo lá dos parâmetros, para poder marcar, gerar SPED fiscal, a opção faz controle de estoque, que é fundamental, e a questão do enquadramento, que seria o perfil da empresa. Deixei o link para vocês, caso vocês queiram ver posteriormente também. E vou colocar também um outro link da Central de Soluções, que é um link de perguntas e respostas, que também é bem útil. Aí, como eu sempre falo, vocês podem não ter nenhuma dúvida, mas uma dessas perguntas aqui pode ser útil. Então, o ideal é que vocês possam ver essas perguntas aqui, possam ler essas perguntas, e pode ser até um questionamento de vocês futuro. Pronto, aqui por exemplo, se vocês se questionarem o que seria algum bloco específico, como o bloco K, que foi perguntado aqui no SPED fiscal, que seria específico para indústrias ou equiparadas e atacadistas, aí teria aqui também a configuração específica, que seria para produção e do estoque. Para controle de produção, por exemplo, produto em processo, produto acabado, matéria-prima. Então, toda a elaboração do produto também tem como ser feita no sistema, que seria esse bloco K. Aí seria uma configuração mais específica, que ele teria aqui toda a parte do cadastro do produto, o que compõe esse produto, a ordem de produção dessa ordem de produção, por exemplo, a conclusão da ordem de produção. Por exemplo, primeiro a matéria-prima, aí produto em processamento, produto em elaboração e depois produto finalizado. Então tem como fazer todo o controle desse procedimento também dentro do sistema. Mas aí seria específico para empresas de indústrias ou equiparadas e também atacadistas. E aqui uma outra série de perguntas do bloco H, que é o bloco do inventário, registro de inventário que a gente falou, e algumas de combustível. De combustível tem até aqui alguns links para também poder passar para vocês. Aqui eu vou passar um link de algumas configurações do sistema. Nesse link são algumas configurações úteis para vocês, como gerar o arquivo retificador, como configurar uma empresa para gerar o SPED fiscal,
Aqui teria o registro do bloco H, o bloco G para ativo imobilizado, o bloco K que a gente acabou de ver, que foi para equiparadas à indústria, e aqui os demais blocos do sistema. O que a gente também pode ver aqui nos nossos links úteis é erro e advertências que podem ocorrer. Vou passar aqui o link para vocês e vocês podem acessar, que já vai dar direto na central de soluções com os principais erros e advertências. Lembrando que as advertências elas não impedem da transmissão do arquivo, mas também é o ponto a ser avaliado. Por exemplo, registros do bloco de abertura, como inscrição estadual inválida, que aqui é um dos principais que ocorre, que essa inscrição estadual inválida é geralmente quando ocorre quando a inscrição estadual do fornecedor ou cliente na nota lançada está inválida ou em branco. Então, aqui dentro do sistema, a gente pode verificar em arquivo fornecedores as informações e aqui teria a inscrição estadual. E aqui nos parâmetros, até como eu mostrei para vocês, também tem essa opção, verificar inscrição estadual, que eu até falei para vocês que é de fato necessário ter essa opção marcada, porque aí você já confere o erro dentro do sistema. Antes de até mesmo de gerar o arquivo, você já tem a opção de resolver ele, que é o ideal, para que quando gere arquivo não tenha que se preocupar com esse erro de inscrição estadual. Até porque muitas vezes, para conseguir essa inscrição estadual, pode acabar demorando um pouco, e se for o último dia de transmissão do arquivo por conta de uma inscrição estadual acabar sendo prejudicado, não seria o ideal. Aqui teria alguns outros erros que podem ocorrer. Aqui ocorre muito entre nota segmentada, essa duplicidade de informações. Basicamente o que acontece? Quando vocês tiverem notas segmentadas, é necessário uma configuração específica na configuração de importação de vocês, que é o ideal. Vocês vêm aqui em arquivo, configuração de importação, por exemplo, nota fiscal eletrônica, arquivo XML. Tanto em entrada como em saída, vai ter a guia dos produtos. E nessa guia dos produtos tem um campo específico, produto para nota segmentada. Por padrão do sistema, sempre vai estar essa opção, importar sempre no último segmento. Só que quando você importa sempre no último segmento, vamos dizer uma nota que tem dois segmentos. O primeiro segmento fica sem estoque e fica sem as informações. E isso dá erro no SPED. Então é necessário que vocês marquem essa opção, ratear entre os segmentos, que aí vai ficar separado. Cada segmento tem os seus produtos e o seu valor específico, que seria o ideal. Então, na configuração de importação de vocês, tanto nota fiscal eletrônica, também vai funcionar para a nota fiscal do consumidor. Então, qualquer um desses, vocês acessam a guia de produtos, tanto em entrada como em saída, e marca essa opção. Aqui, marcar para importar produtos, e aqui vocês marcam a opção, ratear entre os segmentos. E aí faz a importação daquela nota novamente, porque aí o sistema vai entender e vai fazer a separação dos produtos de acordo com o segmento. Que é até como eu falei para vocês, cada nota tem que ter os produtos, cada nota tem que ter os seus produtos com seu valor específico. Aqui, a questão da retificação. Caso vocês precisem gerar um arquivo retificador do SPED, basicamente aquela opção que eu mostrei para vocês, remessa de arquivo substituto. Que aqui dentro do sistema
no campo do SPED fiscal, seria esse campo aqui, remessa do arquivo substituto. Para posto de gasolina, como eu falei para vocês, tem algumas configurações específicas. Para controle de bico, bomba, lacre, então tem toda uma definição específica para que vocês possam fazer. Eu vou deixar o link para vocês, é uma configuração bem mais detalhada, mas aí vocês podem estar utilizando para caso vocês tenham alguma empresa nesse ramo. E aqui o guia prático do SPED. Esse guia prático ele mostra basicamente a apresentação, a legislação que é utilizada, o que é gerado nos arquivos, todos os blocos que podem ser apresentados no FD ICMS-PI, que seriam esses daqui, e algumas outras informações mais específicas. Aqui ele teria todas as informações de fato. Isso aqui é um próprio guia prático que foi pego lá do site do SPED. Então, por exemplo, se vocês quiserem ver sobre alguma coisa relacionada à multa, vocês podem verificar aqui como considerar multas para apresentar dentro do SPED. Aquele outro link lá em cima que eu passei para vocês, que é o de perguntas e respostas. Se vocês pesquisarem sobre multa, por exemplo, multa sobre substituição do arquivo, ele vai dar aqui, por exemplo, algumas informações bem úteis. Tipo, quais os valores de multas por atraso ou substituição do arquivo. Aí ele vai dar aqui, de acordo com os anos, qual seria o valor. Que aqui também é um campo bem importante para se avaliar, para que antes de efetuar alguma substituição ou algo do tipo, tem que avaliar esses pontos. Como também essa informação aqui que é bem útil. Para substituição, para que não cobre a multa, deve ser informado do motivo da seguinte situação, que aqui é mais específico. Então aqui são algumas informações bem úteis que vocês podem usar, que é do próprio regulamento do SPED. Deixa eu abrir aqui o site para vocês. Do FD ICMS-PI. Ele tem a última publicação feita, que foi no dia 30/8. Nessa última publicação feita, foi somente uma correção para o setor elétrico de nota fiscal, que não estava tendo. Aí vocês podem verificar o anterior, que foi no mês 4, que foi disponibilizada uma nova versão com alguns ajustes e correção de travamento de relatório, como estava ocorrendo. E aqui vocês podem ver até o perguntas e respostas. Aqui o perguntas e respostas, ele é bem mais resumido do que dos relatórios que eu passei. Mas aqui você consegue ter uma noção das principais perguntas. Qual o perfil de enquadramento, qual a periodicidade do FD. E aqui ele informa que deve ser informado relativo ao mês civil ou fração. Ou então, quando os arquivos devem ser enviados. Um arquivo para cada mês civil de apuração. Então, todo mês tem que ter esse arquivo do SPED fiscal para poder fazer a transmissão. E aqui o que é prático, que é justamente naquele guia prático que eu acabei de mostrar para vocês. Pronto, tirando isso, a gente já pode aqui fazer a importação para o aplicativo do FD ICMS-PI. Selecionar aqui meu arquivo e colocar para importar. Aqui deu alguns erros, ok? Porque a gente está aqui com uma empresa de demonstração. Vamos detalhar esse erro. E é basicamente informações bem simples. Por exemplo, nesse primeiro erro, a inscrição estadual inválida. Como eu falei para vocês, é aquela mesma situação que tem que marcar para fazer o controle das inscrições válidas, e aqui não tiver, vai gerar esse erro.
que aqui eu posso até clicar que ele vai dar a minha própria empresa, exemplo, e vai dar a minha inscrição que está tudo como 9, que é uma inscrição inválida. A gente pode fazer até um teste gerando uma aleatória. Aí já corrigiu um erro. Aquela inscrição 999 realmente não existe. Eu gerei uma inscrição qualquer no gerador online, só para poder mostrar que de fato era só informar uma inscrição válida que vai ser aceita. Aqui, campo obrigatório para contribuinte domiciliando no Brasil. Aqui faltou o CNPJ do cliente diversos, porque como é cliente diversos não tem essa informação. E aqui o campo obrigatório, que é o endereço desse cliente diversos. Que se a gente for verificar aqui, primeiro aquela nossa inscrição estadual que estava pedindo. Então, em controle empresa, é essa informação aqui. E depois, cliente diversos. Arquivo cliente, aqui tem o cliente diversos, que no CNPJ de fato não tem nenhuma informação. Tirando esses campos, que são erros simples de corrigir, o que a gente pode fazer? A gente pode já começar uma conferência aqui pelo canto da esquerda. Tem aqui os dados da escrituração, que é a informação da empresa, relatório do registro fiscal, então, documentos de entrada, documentos de saída, no caso seriam as notas fiscais, tem aqui já a nota de saída que a gente tem dessa competência, apuração do ICMS, operação própria, aqui vai aparecer todos os valores, tem o estorno de crédito de R$200 que a gente lançou, somando com os 8.500 do ICMS da nota de saída, e aqui embaixo tem os R$100 e outras deduções, que foi do crédito que a gente lançou manualmente. Substituição tributária, não tem nada, se tivesse apresentaria aqui, ou o DIFAL, diferencial de alíquota, também apareceria aqui, e outras apurações. A apuração do IPI não vai aparecer nada, porque de fato essa empresa não teria IPI. Ativo permanente também não tem. O do convênio também não vai ter informação. Inventário físico não vai ter, porque a gente não gerou as informações do bloco H. Produção e estoque também não teria informação. Produção e estoque é aquele bloco K que a gente viu que é para indústrias e atacadistas, aquela empresa que faz todo o controle do estoque e do processo do produto. Então, se tivesse todos esses processos, seria apresentado aqui. Por exemplo, produção, estoque, movimentação interna, consumo, reprocessamento, desmontagem, correção. Então apresentaria todo o processo desse produto aqui nesse campo. Aqui tem outras informações, por exemplo, bombas, que seria da bomba de combustível, movimentação de combustível. Então é aquela configuração que eu passei para vocês para empresa posto de combustível, que aí seria apresentado nesse registro aqui algumas informações. Relatório de pendência, vai aparecer nossas pendências faltando. Assinatura, não dá para visualizar, e o recibo de transmissão, aqui é somente após a transmissão. Tirando esses campos aqui, a gente já poderia entrar para o próximo campo, que é essa guia escrituração, que aqui teria os blocos. Por exemplo, a abertura da escrituração, que é o bloco 0, que tem a informação cadastral, que é a informação da empresa. Tem o complemento da empresa, que seria o endereço, o logradouro, o bairro e tudo mais. E o contabilista, que seria o contador. Tabelas do contribuinte, que teria aqui o cliente diversos. Cadastro de ativo imobilizado, não teria nenhum. Aqui documentos fiscais de entrada, não teria nenhum também para entrada. E documentos fiscais de saída.
que aqui a gente poderia avaliar se teria algum específico. Transporte, bilhete, resumo de movimentação diária, comunicação, telecomunicação. Aqui a gente teria, nesse primeiro aqui, que é basicamente o primeiro campo nota fiscal, a gente teria aqui nosso cliente, a nossa nota fiscal, com o produto, com os 50 mil de produto também, e todas as informações dele. A alíquota de 17%, o valor do produto. A apuração, que é o bloco E, deixa eu fechar aqui os outros blocos. Nesse bloco E tem o ICMS próprio, a gente pode clicar aqui. A apuração foi mensal do mês de janeiro de 2020. E aqui tem o valor que foi gerado, os 8.500 do valor total de débitos. Se a gente for aqui mais para a direita, ele vai ter o total de dedução, que foi de R$100. E aqui o valor total do estorno de crédito, de R$200. Aqui novamente não vai ter substituição tributária, não vai ter diferencial de alíquota, nem IPI, e nem outros tipos de apuração diferenciados. Ativo permanente também, como a gente viu, não tem. Bloco H, a gente não marcou a opção. A gente não veio aqui no aspecto fiscal. E não gerou nenhum registro de inventário, então não teria o bloco H. Produção e estoque, não temos o bloco K, porque a nossa empresa não é indústria nem equiparada. E informações gerais. Obrigatoriedade dos registros, créditos fiscais, restituição, combustível, algumas informações que podem complementar no geral da empresa. Tirando isso, só deram esses dois erros aqui. Esses dois erros, só para dar um exemplo. Vou até pegar aqui gerador de CNPJ. Arquivo validado com sucesso. Tirando esses detalhezinhos que tiveram, que de fato, como é uma empresa exemplo, não teria tudo bem configurado com relação a esses cadastros. Então, aqui já vai gerar todo o arquivo sem nenhum erro, pronto para uma transmissão, por exemplo. Pronto, creio que seria basicamente isso no momento. Não tem nenhuma novidade específica sobre o SPED fiscal. É somente essas configurações e sempre prestando atenção na questão do estoque, né? Porque o valor do produto tem que bater com o produto que tem lá na guia estoque por conta do ICMS. E aquele relatório que eu mostrei para vocês já vai auxiliar muito. Pronto, creio que seria basicamente isso. Aí eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos para caso alguém tenha alguma dúvida. Se não, daqui a uns 5 minutinhos já vou estar encerrando. Bom, pessoal, Diego concluiu com o treinamento, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, que aí ele vai estar tirando essas dúvidas com vocês, tá? A gente vai aguardar alguns minutos para caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Então, fiquem à vontade, tá bom, pessoal?